Obrigado, Senhor, por mais uma vez nos reunir, Senhor, no nome do nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ajuda-nos, Senhor, como o Senhor sempre tem feito, a ouvir a Tua voz, a sentir a Tua presença, Senhor, de forma real. Eu oro, Senhor, para que o Senhor não nos deixe permanecer da maneira como entramos, mas que se cumpra em nós a Tua bendita promessa de santificação por meio da palavra. Sejamos santificados, Senhor, durante a pregação. Estejamos aqui nessa noite, Senhor, como o solo fértil, recebendo a semente, a divina semente, para que possamos dar os respectivos frutos na estação correta. Ajuda-nos, Senhor, a nos analisar, examinar, Senhor, pela ótica correta, pela Tua palavra. Estamos aqui, Senhor, nessa noite, debaixo de algum engano, de algum auto-engano, que a Tua palavra, Senhor, nos revele aquilo que deve ser expurgado da nossa vida, a verdade, Senhor. Seja o motivo da nossa alegria. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Amém, irmãos? Hoje nós vamos dar continuidade à exposição no livro de Atos, capítulo 6. Hoje nós vamos falar a respeito de Estevão. Já falamos um pouco nos encontros anteriores e hoje nós vamos mais uma vez fazer a exposição debaixo do mesmo tema, o preço da verdade. Preciso que a gente entenda isso. Por que tantas pessoas abandonam a fé? Por que tantas pessoas abraçam um falso evangelho que não é evangelho? O porquê disso? Porque a verdade tem um preço que a maioria das pessoas não está disposta a pagar. Perceba, eu não estou falando de salvação. A salvação é pela graça. O que eu estou falando aqui, e que a Bíblia me autoriza a falar, é justamente sobre esse compromisso que infelizmente é um pequeno grupo de pessoas que mantém com o Senhor e com a Sua palavra. E eu gostaria de fazer algumas colocações antes de nós darmos continuidade a partir do capítulo 6 de Atos. Nós paramos no versículo 14, se eu não me engano, na terça-feira, 14, 15. Mas eu gostaria de falar com vocês acerca do nome de Estevão. Não é por acaso. Todas as vezes que nós meditamos na Bíblia, faz parte da maneira de se expressar de Deus, justamente mostrando o seu poder desde a nossa criação. Como nós aprendemos que antes do nosso primeiro dia, o Senhor já sabia qual seria o nosso último dia. Então nós estamos diante de um jovem, segundo a tradição nos conta, Estevão era jovem. Estevão, esse nome Estevão é um nome grego, é um nome que vem da palavra Stefanos, que significa aquele que é coroado. Perceba, irmãos, que nós estamos diante do primeiro mártir da igreja. É a primeira testemunha que vai dar a sua vida por amor a Cristo e ao Evangelho. E o Senhor Jesus já havia falado sobre isso. Por isso que eu quero pedir aos irmãos que
Hoje nós vamos ver se vocês estão bom de Bíblia. A gente vai manusear algumas passagens. A primeira delas está no capítulo 8 de Marcos. E eu quero justamente mostrar a vocês a passagem onde Jesus fala sobre isso. Capítulo 8 de Marcos, versículo 34. Então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, perceba, essa divisão existe ainda hoje no ambiente da igreja. Disse-lhes: se alguém quiser vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Agora preste atenção. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la. E quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salva-la. Estevão é o cumprimento dessa profecia. É aquele que primeiramente essa profecia se cumpre. Talvez fosse de se esperar que o primeiro mártir fosse um apóstolo. Afinal de contas, a perseguição começou por eles. João e Pedro, depois os 12 apóstolos, mas não. Foi o propósito do Senhor justamente mostrar que aqueles onde a graça é demonstrada, esses, independente da posição que tenham na igreja, serão perseguidos. No mundo serão amados por Deus. Porque qualquer que nesta geração adúltera, versículo 38, e pecadora, se envergonhar de mim e das minhas palavras. E a ideia de se envergonhar aqui, irmãos, não é timidez, é covardia. É quando é a atitude, por exemplo, que o apóstolo Pedro teve antes da sua conversão, quando ele nega Jesus 3 vezes, antes que o galo cante. Porque todo aquele que nesta geração adúltera e pecadora, nós pertencemos à mesma geração, se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Entenda, é justamente nesse momento que seremos coroados. Por isso o nome Estevão, aquele que é coroado. E eu gostaria de falar com vocês, antes da gente adentrar mais aqui no capítulo 6 de Atos, a respeito de algumas passagens na Bíblia onde as coroas celestiais, no plural, elas aparecem. A primeira delas, a primeira expressão, está justamente em 1 Coríntios 9, 24, e faz referência também a o conquistar uma corrida, uma modalidade esportiva. Então, aqui no capítulo 9 de 1 de Coríntios, o apóstolo Paulo vai fazer uma analogia entre o corredor olímpico, as Olimpíadas surgem na Grécia, e é onde o apóstolo Paulo está pregando aqui em Coríntios, ele dirige essa carta aos Coríntios, e aqui no capítulo 9, versículo 24, ele diz assim, algo que todos nós que vivemos em um mundo, onde os esportes são um dos entretenimentos favoritos da população mundial. Não sabeis vós, versículo 24 de 1 de Coríntios, não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio. Então não foi assim? Aqui na Bahia tem campeonato baiano de futebol? Ainda tem? Tem. Ainda existem times aqui? Tem, um irmão foi até para a final, é verdade. Então, quantos times começaram o campeonato? Eu não sei, mas foram alguns. 10 times, né? Quantos levantaram a taça? Só um. Todos os 10 jogaram, mas somente um levantou a taça. A gente vê isso também em todo tipo de modalidade esportiva. Vários competidores, algumas modalidades esportivas você vai encontrar centenas de competidores, como numa corrida de rua.
milhares de corredores, mas somente um é que recebe a coroa. Você diz, não, pastor, mas tem a premiação do primeiro, segundo, terceiro lugar. Sim, tem aquela premiação, mas a coroa é só para quem tira o primeiro lugar. Hoje a gente tem, né, medalha de ouro, prata e bronze, mas não, a coroa é só para quem tira o primeiro lugar. É justamente isso que o apóstolo Paulo quer mostrar aqui. Mas como assim eu vou ganhar a coroa se existem tantos cristãos da igreja? Porque a gente não está correndo um contra o outro. A gente está correndo contra nós mesmos, contra o mundo, contra Satanás. Nós não somos concorrentes, pelo contrário, nós estamos no mesmo time. Deveríamos estar. Então ele usa essa analogia. Correm, mas um só leva o prêmio. Correi de tal maneira que o alcanceis. O que o apóstolo Paulo está querendo falar comigo e com você aqui? Você vai ter que se esforçar. Não existe esse evangelho água com açúcar. Essa semana eu cometi uma insanidade. Todo mundo falava desse David Leonardo, não é isso mesmo? O pastor que tem mais acesso no YouTube no mundo, não é? Um negócio assim. Eu fui assistir uma pregação dele, nunca tinha assistido, né? Eu não sei se posso chamar pregação, mas irmãos, durante 30 minutos, esse homem, ele não falou absolutamente nada bíblico. Porque ele poderia falar pelo menos alguma coisa bíblica e distorcer o que é bíblico. Que falsos mestres fazem isso, né? Mas nem isso ele fez. 30 minutos de pura psicologia e humanismo. Somente motivações destituídas de qualquer compromisso com Jesus. Uma pessoa dessa é chamada de pastor. Imagine o referencial. 5 minutos só para pedir para você dar like, para você se inscrever, porque tem, não sei, parece que tem 9 milhões, 8 milhões de seguidores e há uma promessa de Deus de que ele tenha 10 milhões de seguidores. É isso que é o evangelho hoje? Esse é o pastor referência no Brasil. Esse não é Estevão. Estevão não é assim. Estevão não está em busca de likes. Pelo contrário, ele tomou pedradas. Ninguém deu like, ninguém curtiu o que Estevão falou. Se tivessem curtido, Estevão não tinha morrido apedrejado. É muito triste a realidade do movimento evangélico nos nossos dias, irmãos. E não se assustem, porque na época de Jesus foi a mesma coisa. Afinal de contas, não mataram ele? Jesus foi morto. Por quê? Porque não deram like para ele. Jesus não teve muitos seguidores. Ou vocês não se lembram que até os seus 12 seguidores mais próximos, chamados apóstolos, abandonaram ele? Eu acho que eles tiraram a inscrição da página no último dia. Eu não vou mais me inscrever nesse canal porque eu posso ser perseguido. Deixa eu me desinscrever. Até os 12 se desinscreveram. Mas a gente vive, né, esse circo evangélico. Todo atleta, e Paulo fala agora, versículo 25, todo atleta em tudo se domina. Você já viu que para cada esporte existe um biotipo físico? Modalidades esportivas que você precisa de mais massa muscular, modalidades esportivas que você precisa estar mais magro. Tem aquela modalidade esportiva, né, que eu provavelmente devo ser chamado no futuro próximo, que é sumô, né? Aquele pessoal assim bem magrinho, mas assim. Então talvez eu vá para essa modalidade esportiva, quem sabe, né? Então, cada modalidade esportiva, mas você fica brincando, você está dando risada, mas o atleta de sumô, ele tem que comer muito. Às vezes ele não quer comer 5 quilos de comida, mas ele tem que comer. Senão o outro vai lá e derruba ele, porque está mais forte. Você fica aí brincando? Valorize os atletas de sumô. Todo atleta em tudo se domina. Ele se domina. Ele não dorme na hora que ele quer. Ele dorme na hora que ele precisa dormir. Você já viu como a gente às vezes diz, agora eu não estou com sono. Sim, e quem
quem disse que você precisa estar com sono para dormir? Você deita e dorme. Ah, agora eu estou com vontade de dormir. E quem disse que é para dormir agora? A igreja, por exemplo, é onde o pessoal mais tem vontade de dormir, né? Principalmente assim, quando começou o culto. Não sei o que é. É o demônio do cafuné, ele fica assim, ó, ao derredor. Então aqui ele diz, ele se domina. Aqueles, olhe, esses atletas, eles se dominam para alcançar uma coroa corruptível. Naquela época eles ganhavam a coroa, ganhavam um destaque social. Hoje em dia os atletas ficam milionários, né? Você tira, por exemplo, os jogadores de futebol, né? Mas naquela época você tinha uma valorização social e para eles isso já era muito. Então o homem que ganhava uma competição esportiva, ele era alçado assim na sua sociedade a um patamar, né, de ídolo. Para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. O que o apóstolo Paulo está querendo dizer? Não é possível que um atleta se esforce mais do que um cristão. Não é possível isso. Porque a motivação do cristão é infinitamente superior. Então, um jogador de futebol, o máximo que ele pode ganhar é muito dinheiro e aquelas bolas lá da FIFA, né, que é o melhor jogador do mundo. Pronto, acabou. Depois morre. Pode ter até um velório, né, famoso. Sim, mas e aí? Acabou. Mas o cristão não, irmãos. E é por isso que... Por que eu estou falando sobre essas coisas agora? Porque a gente daqui a pouco vai ver no capítulo 7 de Atos, quando Estevão está sendo apedrejado, ele olha para o céu e ele vê Jesus em pé. Jesus é rei. O rei, ele não se levanta. Quando um rei se levanta, ele está honrando aquela pessoa que está diante dele. Ele está dando uma honra inimaginável. Ele está fazendo isso com Estevão. Eu vejo o Senhor à destra de Deus em pé no seu trono, diante do seu trono de glória. A ideia é, Estevão passou pelo que passou e foi coroado. E a gente vê na Bíblia a sua coroação. É justamente esse momento onde ele vê o Senhor Jesus, no momento da sua morte. Ele, como atleta, ele correu a corrida que lhe foi proposta. Ele não se acovardou, ele não se intimidou com as ameaças, mas ele fez o que deveria fazer como uma fiel testemunha, e o Senhor Jesus o honrou. Como está escrito, aqueles que me honram eu honrarei, mas aqueles que me desprezam eu os desprezarei. Versículo 26, agora o apóstolo Paulo aponta a palavra de Deus para ele. Olha que coisa. Porque aquele que prega é 2 vezes mais cobrado. Então o apóstolo Paulo agora aponta a espada da palavra de Deus para si. Assim corro também eu. Mas Paulo, você está no púlpito. Não, eu estou correndo a carreira igual a vocês. Em tudo que vocês são tentados, eu mais ainda. É o que diz o apóstolo Paulo aqui. Assim corro também eu, não sem meta. Percebe? O cristão, ele foi achado, ele não está mais perdido. Ele sabe de onde ele veio, ele sabe onde ele está e ele sabe para onde ele está indo. Assim luto, não como quem desfere golpes ao ar. A ideia aqui é alguém que está lutando 2 coisas: sem lutar, sem saber lutar e sem ver o seu adversário. O cristão sabe contra quem está lutando. Por exemplo, o apóstolo Paulo diz: olhe, cuidado, não deis lugar ao diabo. Cuidado. Assim corro. Eu não estou desferindo golpes ao ar, mas esmurro o corpo dos outros? Não.
forte, se é que a gente pode usar essa expressão forte para ser humano, porque o ser humano é sempre fraco, mas a verdadeira fortaleza de um cristão não está em dominar outras pessoas, porque isso nem cristianismo é, mas está em dominar-se. Mas esmurro o meu corpo e o reduzo ao quê? A escravidão. Você já fez isso com o seu corpo? Você já tentou lutar contra o seu corpo? Na maioria das vezes, irmãos, a gente nem sabe o que é isso. Por quê? Como eu falei, quando a gente quer dormir, a gente dorme. Quando a gente quer comer, a gente come. Tem gente que nem respeita o ambiente e solta, né, flatulências no meio dos outros. Imagina. Então, a pessoa não se domina. A gente não domina o falar. Então, você está numa aula, você está em um ambiente onde tem alguém falando, você fica calado. Você quer falar, você levanta a mão. Aí a gente para e ouve você. Ordem e decência. Veja como a gente não se domina nas mínimas coisas. Como é que a gente pode dizer que consegue se dominar no mundo espiritual? Percebe como a gente facilita o trabalho do diabo, que não tem muito problema em atrapalhar a nossa jornada. Mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. E aqui desqualificado, irmãos, é o atleta que ele agora deixa de participar da prova. Existe uma modalidade esportiva chamada marcha atlética, não sei se você já ouviu falar, onde a pessoa ela anda bem rápido. É até engraçado, né, quando você está vendo assim. A pessoa tem que andar bem rápido, mas ela não pode tirar os dois pés do chão. Porque se você tira os dois pés, você não está andando mais, está correndo. Então, sempre um pé tem que estar no chão. Essa é a marcha atlética. E se a pessoa tirar os dois pés, tem fiscais o tempo todo na prova. O que acontece? A pessoa é desqualificada. Não adianta. Ele pode terminar em primeiro lugar. Ah, não, mas são 50 quilômetros. Ele terminou em primeiro lugar. Ah, não, a gente reviu aqui no vídeo, no quilômetro 15, você levantou os dois pés. Desqualificado. É como um cristão que quer chegar no céu e ele diz: olha, eu renunciei a tudo e eu estou seguindo a Jesus. Aleluia! É mentira isso, viu? Aí chega lá no céu e diz: sim, cadê a sua cruz? Ah, a cruz eu deixei no caminho que era muito pesada. Mas eu renunciei a tudo e segui Jesus até o final. Você não seguiu ele. Mas tem gente que às vezes pensa que está seguindo Jesus. E cadê a cruz? Ah, a cruz eu deixei muito pesada, desqualificada. Renuncie a tudo, tome a sua cruz e siga-me. Então é preciso que a gente entenda, irmãos, que não são as nossas regras, são as regras de Deus. A gente não foi chamado a opinar. A gente está acostumado a viver num ambiente, né, de uma pseudo-democracia. Então a gente acha que a nossa opinião vale alguma coisa. A sua opinião pode até valer alguma coisa, né, no meio de outras pessoas, mas em relação a Deus não vale. Porque Deus, Ele é onisciente. E nenhum de nós aqui chegamos nem perto disso. Nem o diabo chega nem perto disso. Onisciência. Ele sabe todas as coisas. E a questão de saber não é somente saber todas as coisas. Ele sabe todas as coisas porque Ele está no controle de todas elas. Esse é Deus. E a gente acha que pode dar conselhos a Ele. Por isso, irmãos, se você acha que no final da sua jornada aqui na terra vai receber uma coroa, eu quero te dizer, sem esforço não há coroação. Segundo ponto,
1 Tessalonicenses 2,19. Tudo isso a gente está aprendendo um pouco sobre a palavra Estevão. Stefanos, aquele que é coroado. 1 Tessalonicenses 2,19. Essa igreja de Tessalônica, ela recebe 2 cartas do apóstolo Paulo, e o apóstolo Paulo ficou pouco tempo nessa igreja, mas eles demonstraram uma fidelidade única. 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 19, diz assim: pois quem é a nossa esperança ou alegria ou coroa que exultamos na presença de nosso Senhor Jesus em sua vida? Não sois vós? Sim, vós sois realmente a nossa glória e a nossa alegria. E aqui a coroação fala justamente dessa obra do evangelismo. De você pregar o evangelho com uma entrega tal que vidas são salvas. Quem estava presente, a gente não sabe o nome das pessoas que mataram Estevão, mas a gente sabe o nome de um jovem que estava lá, guardando a capa deles. Qual é o nome dele? Saulo de Tarso. E ele vai ser chamado como depois? Apóstolo Paulo, ele que escreveu essas palavras, inclusive. Nós lemos recentemente, acho que na terça-feira, que o sangue de Abel, mesmo depois da sua morte, ainda falava o seu testemunho. Ele vai continuar aqui na terra, mesmo quando você estiver no céu. Já imaginou isso? Mas que tipo de testemunho a gente está deixando? Se o Senhor Jesus não voltar daqui a 30, 40, 50 anos, como as pessoas se lembrarão de nós? O que a gente mais tem visto na igreja são maus testemunhos. Péssimos. Testemunhos vergonhosos. E aqui é preciso a gente fazer uma comparação a um texto que está lá em Romanos. O apóstolo Paulo diz: eu não me envergonho do evangelho. Amém? Isso é um cristão de verdade. Mas o cristão de verdade, ele não somente não se envergonha do evangelho, como ele também não é uma vergonha para o evangelho. Quando as pessoas olham para ele, sabem que é crente. Ou ela, né? Que é crente. Que Cristo habita ali. Ele não se envergonha do evangelho e também não é uma vergonha para o evangelho. Então aqui a gente vê essa coroa de alegria quando nós nos entregamos desimpedidamente à obra do Senhor. E aqui eu quero fazer uma leitura pouco antes do versículo 19, versículo 17 do capítulo 2 de 1 Tessalonicenses. Ora, nós, irmãos, orfanados por breve tempo de vossa presença, não porém do coração, com tanto mais empenho, diligenciamos com grande desejo e ver-vos pessoalmente. Olha o interesse que o apóstolo Paulo tinha de ver os irmãos de Tessalônica. Como eu disse a vocês, se você ler o livro de Atos, né, nós estamos fazendo estudo do livro de Atos, se Deus permitir que a gente chegue até essa passagem, o apóstolo Paulo ele passa um período de tempo muito pequeno na cidade de Tessalônica, porque logo surgem opositores e ele tem que ir embora para outra cidade. Mas ele demonstra um afeto por esses irmãos e esses irmãos para com ele. E eles têm esse contato, esse amor entre eles. Versículo 18. Por isso quisemos ir até vós, pelo menos eu, Paulo, não somente uma vez, mas 2. O apóstolo Paulo tentou ir lá em Tessalônica, ver aqueles irmãos, mas preste atenção, Satanás nos barrou o caminho. Percebe? Percebe como oração é importante?
Satanás barrou o caminho. Mas entenda, irmãos, que Satanás não faz nada se o Senhor não estiver no controle. Mas o apóstolo Paulo sabia que, mesmo na sua ausência física, o Espírito Santo manteve os cristãos de Tessalônicas firmes no Senhor. E apesar de Paulo não estar fisicamente com aqueles irmãos, eles receberam 2 cartas para que eles pudessem ser edificados, conhecendo ainda mais as verdades centrais da vontade de Deus. Essa é a nossa alegria. Essa é uma das nossas coroas, por assim dizer, de saber que somos participantes do projeto de Deus em salvar pessoas. Mais uma vez, versículo 19: pois quem é a nossa esperança ou alegria ou coroa? Quem é? Sois vós, é o que diz o apóstolo Paulo aqui. Então entenda, há essa coroa, há essa alegria para a gente. Infelizmente, muitas pessoas da igreja nunca vão aproveitar esse tipo de alegria. Por quê? Porque elas não têm abandonar a si mesmos. O grau de egoísmo não permite que você se entregue ao Senhor da maneira como deveria. E aí você não aproveita a alegria que vem dele, infelizmente. Mas há uma outra coroa. E o apóstolo Paulo fala isso em 2 de Timóteo 4:8. Irmãos, só para que fique bem claro, aquele que recebe uma coroa, recebe todas. Aquele que não tem uma delas, não tem nenhuma. Então não é assim, eu tenho uma coroa, mas eu tenho a outra. Não, aqui é como o fruto do Espírito. Ou as 9 características do fruto do Espírito estão na sua vida e na minha, ou o fruto do Espírito não está na nossa vida. Então, só para que não haja nenhum tipo de confusão. 2 Timóteo 4:8. Já agora, o apóstolo Paulo, agora escrevendo as suas últimas palavras ao seu filho na fé, Timóteo: já agora a coroa da justiça me está guardada. Aqui é a coroa da justiça. Da justiça em Cristo, que se cumpre em nós. Que aquele que começou a boa obra, ele completa. E aqui estava chegando ao fim a obra do Senhor na vida do apóstolo Paulo. E a entrega do apóstolo Paulo na obra do Senhor. A coroa da justiça me está guardada. O apóstolo Paulo sabia que assim como teve uma coroa para Estevão, tinha para ele também. A qual o Senhor, reto juiz. O que é um reto juiz? É um juiz justo. Por isso é importante que a gente entenda: o que plantamos, colhemos. Me dará naquele dia. O apóstolo Paulo entende aqui que ele está perto do fim, mas ainda não é o fim. Por isso ele vai pedir ao Senhor que o fortaleça até o fim. Me dará naquele dia, e não somente a mim, que fique claro, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Mas é claro que eu amo a vinda de Jesus, de preferência quando ela for em 3050, 3500, quando já existirem, aqueles carros voadores, como naqueles filmes de ficção científica. Não, irmãos, eu quero que você entenda, à luz do que a gente já leu em Timóteo, que a gente já sabe, que a gente já sabe em Atos, que o Senhor Jesus, ele volta de maneira visível naquele grande dia do juízo final, mas ele também já voltou para bilhões de pessoas no momento que eles fecharam seus olhos. Cabe ao homem morrer uma única vez e segue-se o juízo. E quem é que vai estar lá? Ele.
Seja na condenação, seja na salvação, é Ele quem manda, é Ele que tem a chave. Todas as chaves, inclusive a do inferno. Ele que tem. Por isso que o Senhor Jesus diz, não tema aquele que pode ferir o corpo e depois não pode fazer mais nada, mas tema aquele que além de ferir o corpo, tem o poder de lançar no inferno. Então aqui, agora, a quarta coroa, 1 Pedro 5,4. Perceba como não só o apóstolo Paulo, não só Lucas, mas o apóstolo Pedro também, daqui a pouco a gente vai ver o próprio apóstolo João também, vai falar sobre coroa. 1 Pedro 5,4. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, quem é o Supremo Pastor, irmãos? Jesus. Recebereis a imarcessível coroa da glória. Olha que coisa linda. Que o apóstolo Paulo está querendo mostrar para a gente aqui é como essa coroa, ela não é recebida por conta de nenhum tipo de mérito pessoal, mas justamente porque aquele que nos deu a graça, nos deu também o seu Espírito, para que possamos viver de uma forma que lhe seja agradável. E eu faço questão agora de ler os 3 primeiros versículos que antecedem o versículo 4. Capítulo 5, versículo 1 de 1 Pedro. Rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós. Entenda presbíteros, aqueles que desempenham a função de liderança na igreja local. Eu, presbítero com eles. O apóstolo Paulo também se considerava um presbítero. E entenda presbítero como sinônimo de pastor e bispo. São palavras que são intercambiáveis no Novo Testamento, né? Elas significam o mesmo grupo de pessoas que desempenham liderança na igreja, pastor, bispo, presbítero, e testemunha dos sofrimentos de Cristo. O apóstolo Pedro aqui se coloca como aquele que testemunhou pessoalmente os sofrimentos de Cristo, e ainda co-participante da glória que há de ser revelada. Pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós. Para o pessoal que diz que não tem pastor, que não tem igreja, que é cada um fazendo o que quer, do jeito que quer, quando quer, aqui tem um problema nesse texto. Ele diz que existem pastores que devem apacentar o rebanho. Mas entenda, pastor apacenta ovelha, pastor não cuida de bode, bode já é outra coisa. E eu nem vou falar daquele que fica no chiqueiro, porque senão alguém pode se sentir ofendido. Mas a Bíblia também fala, né? Não dei aos cães e nem aos porcos as coisas santas. Mas aqui o apóstolo Pedro diz: pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento. Perceba, não por constrangimento, não porque você se sente em dívida com alguém ou por alguma coisa, não porque você acha que esse é o seu ganha-pão, né? Tem gente que aprende a ficar rico, pastor, com a igreja, né? Fazendo algum tipo de negócio. Não por constrangimento. A ideia aqui é a mesma ideia de 2 Coríntios, quando o apóstolo Paulo fala da questão da generosidade, que você tem que doar, que você tem que compartilhar, não por necessidade, não por obrigação, porque Deus ama quem dá uma alegria. A mesma coisa, o mesmo princípio aqui. O pastor, ele tem que pastorear com essa alegria que vem de Deus, mesmo que ele pregue a verdade e fique só ele aqui com a Bíblia aberta, o Senhor Jesus está aqui. Então, não tem esse constrangimento de querer prender as pessoas na cadeira. Se eu continuar pregando isso, o que vai acontecer?
O pessoal já está reclamando aí que a pregação é muito dura. Eu acho que eu vou ter que colocar um pouquinho de açúcar nesse sal para contrabalancear. Não tem esse tipo de constrangimento. Mas espontaneamente. Então você sabe que você está servindo ao Senhor e você faz isso de modo espontâneo. Você não se sente coagido a isso. Você faz isso de forma espontânea. Como Deus quer. Nem por sórdida ganância. Ô irmão, isso foi escrito há 2000 anos atrás quase. Imagine hoje com a teologia da prosperidade. Como se tornar pastor para algumas pessoas se tornou uma forma de ganhar dinheiro. Mas de boa vontade. De boa vontade. E a palavra boa vontade aqui está em consonância com aquilo que o apóstolo Paulo fala em 1 Timóteo capítulo 6. De fato, grande fonte de lucro é a piedade, com contentamento. Então o apóstolo Paulo está falando de um lucro que não vem de cifras ou cifrões, mas um lucro espiritual, quando você enriquece no céu. Seguindo aquilo que o próprio Senhor Jesus disse: não ajuntei para vós outros tesouros, ou tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem corroem, ladrões minam e roubam, mas ajuntei para vós outros tesouros no céu. Então aqui ele fala, mas de boa vontade, e nem como dominadores dos que foram confiados. Então por isso que não pode haver domínio. Pelo contrário, aconselhamento, ordem, decência, antes tornando-vos modelos para o rebanho. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imarcessível coroa da glória. Percebe que aqui é para aqueles que estão servindo, como Timóteo, como Estevão. Estevão, ele é separado para servir as mesas, mas ele ficou só nesse serviço? É por conta de servir as mesas que ele está sendo levado até o Sinédrio? Não. Porque é isso, irmãos, quanto mais a gente se entrega ao Senhor, mais o Senhor nos usa. Aquele que tem, se lhe dará mais ainda. Mas aquele que pensa que tem, até o que ele pensa que tem será tirado. Aquele que tinha 2 minas e ganhou mais 2, elogiado. O que tinha 5, conquistou mais 5, elogiado. E o que tinha 1 aí, escondeu. Tira essa 1 dele e dá para que tem 10. Pô, mas ele já tem 10. Mas ele usa do jeito que eu mandei. Então dá para ele. Percebe? Agora a última coroa que eu quero falar com vocês aqui, que a Bíblia fala, nesse contexto de Stefanos, está lá em Apocalipse 2:10, para uma igreja sofrida. Apocalipse 2:10, a pequena e pobre igreja de Esmirna, amada aos olhos de Deus. Versículo 10, capítulo 2 de Apocalipse, amém? Não temas as coisas que tens de sofrer. Você sabia que tem coisa que você tem que sofrer? Tem doença que você tem que ter. Não, pastor, repreendo. Não repreenda não. Olha, irmãos, tem lições que a gente só aprende na dor. Isso é para o nosso bem. Por isso que está lá em Tiago: fique feliz o passar por todo tipo de provação. Mas parece que as pessoas hoje na igreja têm medo de sofrer. Até repreende, né? Você nem prega, você só lê. Não temas as coisas que tens de sofrer. Está repreendido.
Mas como você está repreendendo Deus? Por que é Deus falando? Está repreendido, pai. Então fala o Salmo 23 aí, vai. Fala o 91. Vou sair dessa parte aqui. Não temas as coisas que tens de sofrer. Você vai ser traído. Que é para você saber como é ser traído, igual a Jesus foi. Você vai ser abandonado por pessoas que você ama. Você vai ser tido como um louco pelos seus próprios parentes. Você vai passar sede, fome, nudez, para que você entenda uma lição muito importante, que a gente não entende de outra forma, senão por meio do sofrimento, que é: o céu não é aqui. Por que eu estou falando isso? Porque se eu perguntasse a 100% das pessoas evangélicas se elas querem morrer hoje, quem quer? Quem quer que o irmão Paulinho enterre você amanhã? Estou falando assim, você tem certeza que você vai para o céu. É certeza. O Senhor testificou, não está escrito. E o cristão pode ter essa certeza? Deve. O Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. E filho de Deus vai para o inferno? Não, vai para o céu. Então você tem certeza absoluta que você vai para o céu. Aí o Senhor diz: é hoje. Quem aqui não oraria para 5 anos a mais? Quem aqui não oraria? Senhor, é hoje? Então é hoje. Ô irmãos, foi bom estar com vocês. Igual o show da Xuxa, foi bom estar com vocês. Mas agora a nave vai partir. Eu vou para lá ficar com Deus. Você vai? É, pastor, a gente tem que orar. E se isso é de Deus? Vem cá, irmãos, é de Deus levar as pessoas para o céu ou não? Quem leva as pessoas para o céu? É o diabo? São as nossas boas ações? Não, as nossas boas ações nem existem. Elas são boas se forem feitas por meio do Espírito Santo através de nós, senão não são nem boas. Então, olha como a gente está preso às coisas desse mundo. Olha, tem gente que está aqui, está se esforçando para não pensar nas obrigações que tem que fazer em casa ainda hoje à noite. Tem gente que já tem agenda para daqui a 2 meses. É verdade, como o pastor sabe disso, que eu tenho um médico daqui a 2 meses. Eu tenho que fazer coisa daqui a 3 meses. Mas e se Deus leva você hoje? Está repreendido, pastor. Não estou dizendo que Ele vai lhe levar para o céu. Eu sei, pastor, para. Eu sei, não precisa ficar emocionado, não. Eu vou para o céu, mas não estou com essa pressa toda, não. Alguém pode passar na minha frente. Não me incomoda. Percebe como a gente precisa entender que o céu não é aqui? Então deixa eu lhe dizer uma coisa. Você vai se casar. E vai ser com uma pessoa no Senhor. Aqueles que são solteiros. E você vai sofrer nesse casamento. Vai lá ver o pastor. Vai ver o pastor botando um gosto ruim. Por isso que eu não conto nada desse homem. Eu faço minhas coisas, ó. Não falo nada. Porque tudo ele bota gosto ruim. Que homem feliz. Fica desejando felicidade para os outros. E aí você deseja um determinado emprego. E aí você consegue esse emprego. E você vai sofrer lá. E aí você deseja fazer uma obra na sua casa, bater uma laje. Você vai sofrer na laje. Porque em tudo sereis tribulados. Aleluia. Então o céu não é aqui, irmãos. E a única maneira da gente entender que o céu não é aqui é dessa forma. Que em tudo tem tribulação. Onde é que não vai ter mais tribulação? Céu. Para a pessoa, aquele portão, chegou lá dentro. Agora é a hora de descansar. Para sempre. Então aqui ele diz, versículo 10: não temas as coisas que tens de sofrer. Você tem que sofrer.
Então pare de fugir do sofrimento que te abençoa. Eis que o diabo, pastor, mas não podia ser um anjo que me faz sofrer? Não, tem esse indivíduo aqui que a obra dele é essa, né? Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova. E aí? Percebeu como as provações, os sofrimentos decorrentes das provações, eles estão medindo a nossa fé. Eles estão trazendo à tona se a nossa fé é verdadeira ou não. E tereis tribulação, de 10 dias. Por que 10 dias? 10 dias não é um número específico. Tem que ser de 10, não pode ser 9 nem 20, tem que ser 10. Não, 10 dias aqui é um ciclo completo. Então, o Senhor sabe o tempo que você tem que sofrer. Eu e você às vezes não sabemos. Por exemplo, Jó sabia que o sofrimento dele ia passar? Você acha que Jó imaginava que ele seria curado e teria filhos e filhas ainda, e teria bem mais do que ele já teve antes? Você acha que Jó imaginava isso? Não. Jó não imaginava. Mas o Senhor quis fazer assim. Fez. Isso significa que Deus vai fazer assim com todos? Não, tem uns que Deus vai levar. Acabou. Mas o importante é que a gente tem que ter fé. E fé e fidelidade são palavras que vêm do mesmo radical, mesma origem. Tereis tribulação de 10 dias. Ser fiel até doer. Amém? Doeu, pode dar 2 tapinhas e desistir. Pode? Pode dar 2 altos? Não tem 2 altos, meu. Percebeu que o momento da gente se preparar é agora? Porque quando você estiver lá na batalha da vida, não tem 2 altos. Ser fiel até a morte. Foi o caso de Estevão que a gente está estudando. Até a morte. E dar-te-ei a coroa da vida. Essa coroa que Estevão recebe e que tem ela desde o seu nascimento no seu nome, Estevão, aquele que é coroado. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de modo nenhum sofrerá o dano da segunda morte. Essa daqui é que a gente devia ter medo, porque essa daqui é inferno. Então agora eu quero... Rapaz, agora foi a introdução, irmão. E o horário já está quase dando, né? Mas vamos ver o que a gente ainda conversa aqui mais um pouquinho, né? Os irmãos estão com vontade de repente pode ser uma vigília hoje aqui, né? Aleluia. Então vamos lá. Vamos voltar para Atos dos Apóstolos, capítulo 6. Eu vou ler a partir do versículo 8, porque eu quero que você se identifique. Aleluia! Estevão, cheio de graça e poder. Agora eu queria que você lesse assim no seu íntimo, colocando o seu nome. Você é capaz de ler colocando o seu nome aqui? Você, cheio de graça e poder. Por que não? Por que não, irmão? Não, pastor, porque Estevão vai ser apedrejado daqui a pouco. Não sei se estou preparado ainda. Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Mas ele é só o que divide a comida. Perceba, quando você diz é só, quando você coloca uma espécie de diminutivo, Deus não faz assim. Olha, vamos imaginar que o Senhor dividiu, não estou dizendo que é assim, mas vamos imaginar, e também não estou dizendo que não é assim. Vamos imaginar que o Senhor tem um anjo que ele toma conta
do sol. E ele mantém o sol lá. A gente sabe que é a palavra de Deus que faz isso, eu só estou dando um exemplo. E o anjo fica lá, ele está lá tomando conta do sol. Olha que coisa grande, tomando conta do sol, para o sol não se aproximar demais da terra, a gente não morrer queimado. E o Senhor tem outro anjo no céu, que só faz abrir e fechar a porta. Mas o anjo que segura o sol, você não viu o tamanho do sol? Esse é um anjo grandão, né? Então, para Deus é a mesma coisa. Né? O sentimento do anjo que segura o sol e o que fecha e abre uma porta é o mesmo. Eles são como servos de Deus. Essa questão de coisa pequena e coisa grande na igreja, quem faz essa diferenciação é você. Somos humanos, que a gente não deveria fazer. Porque para Deus só existe obediência e desobediência. Mas é impressionante como a gente vive em um mundo megalomaníaco. Todo mundo quer tudo grande. Parece uma cidade do interior de São Paulo chamada Itu. Nem sei se ainda é assim. Mas quando eu era pequeno, Itu, dizia, o picolé de Itu, era aqueles picolé assim que estavam 5 pessoas. A caneta de Itu, era uma caneta que ficava assim 5 anos para acabar a tinta. Tudo tem que ser grande. Parece que a igreja está sofrendo, né, de megalomania. Senhor, queremos algo poderoso da tua parte. É mesmo. Você é crente? Se é crente, você já experimentou o que de mais poderoso Deus faz na vida de um ser humano. Regenerá-lo. A sua regeneração e a minha custou o sangue do próprio Deus. Aleluia. Glória a Deus. Custou mais do que o universo inteiro. Porque para fazer todo o universo, Deus só falou. Faz o universo, pronto, o universo. Mas na hora de salvar você e a mim, Ele teve que vir, viver como um de nós e morrer. Para que a sua justiça recaísse sobre nós e a nossa injustiça fosse levada por Ele. Então é importante que a gente saiba diferenciar o que é grande aos olhos de Deus e o que não é. Então o que é grande aos olhos de Deus? Obediência. Toda obediência é algo grandioso. Não existe pequena obediência. É obediência. Vou dar um exemplo. A Bíblia diz que quando o Senhor subiu aos céus, Ele foi visto por cerca de 500 pessoas. Isso está em 1 Coríntios capítulo 15. Então a gente tem acesso a essa informação. 500 pessoas viram o Senhor Jesus subir aos céus. Quantas pessoas estavam em Pentecostes 10 dias depois desse acontecimento? Quase 120. Ou seja, mais de 380 não suportaram esperar. Você já imaginou Deus te dizendo: eu quero que você espere o meu tempo? Vem cá, pastor, é só esperar? Oh, irmão, se você já esperou no Senhor, você nunca diria: é só esperar. Era mais fácil se o Senhor dissesse: olha, suba o Monte Everest 7 vezes e você recebereis a tua bênção, do que se o Senhor disser: fique sentado nessa cadeira até eu lhe chamar. Não, 7 minutos parecem 7 anos. Rapaz, estou esperando aqui, já tem um tempão. Aí você olha no relógio, 5 minutos. Porque isso é a nossa carne. Quando Deus manda a gente fazer uma coisa, nossa carne incomoda. Agora, quando a gente está no mundo, passa 2, 3 horas e a gente nem sente, né? Ó Senhor, livrai-nos disso. Mas aqui ele diz: olha, Estevão, cheio de graça, de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Levantaram-se, porém, alguns dos que eram da sinagoga, chamada dos libertos, dos sirineus, dos alexandrinos e dos da Cilícia e Ásia, e discutiam com Estevão. Perceba, eram judeus que não eram naturais de Jerusalém. Por quê? Porque o Sinédrio já havia se reunido e a gente já
leu, já estudou sobre isso, o parecer de Gamaliel no capítulo anterior, como foi? Olha, vamos deixar essa seita aí, dos nazarenos, porque o nome cristão só vai surgir lá por volta do ano 70, né? Mas ele diz assim, deixa esses nazarenos aí, seguidores de Jesus de Nazaré, deixa eles aí, porque se não for de Deus, daqui a pouco essa obra desaparece, porque o líder dele já morreu. Mas se for de Deus, a gente está lutando contra Deus. Esse é o parecer de Gamaliel e eles concordaram. Perceba que essa perseguição ela vem de fora. É isso que Lucas está mostrando aqui. São judeus que estão vindo. E eles não estavam acostumados com pessoas pregando Cristo como Salvador. Os judeus de Jerusalém já haviam, né? Já não gostavam. Mas não, se Nélio mandou a gente deixar, vamos deixar. Mas esse pessoal vem de fora. O que eu quero mostrar para você? Não ache que você está seguro em momento nenhum da sua vida, porque alguém levantou a bandeira branca para você. Às vezes a gente pensa que a gente tem um inimigo, o vizinho, o parente que persegue, o chefe, o funcionário, alguém que você identifica como a pessoa que te persegue, que quer fazer o seu mal. Percebe que eu estou olhando para a parede, que é para ninguém dizer que eu estou olhando para ninguém. Ó, né? Eu estou olhando para essa disso não, é a parede. E aí você olha para essa pessoa, e essa pessoa de repente diz, tudo bem, eu não vou mais te perseguir, aperta a mão aqui, também não gosto de você, mas também não vou mais lhe perseguir. Aí você já, ufa, né? Meu filho, ufa por quê? Você já olhou para cá? Daqui a pouco vem alguma coisa desse lado. É isso que a gente tem que entender. O inimigo vive ao derredor. Por isso toda a sensação de segurança longe de Cristo é falsa. Ah, mas eu venci essa parte da minha vida. Vão vir outros desafios, com certeza maiores. Irmão, quem aqui já jogou videogame? Quando você passa para outra fase, é mais fácil ou mais difícil? Você já viu algum joguinho de videogame que você passa de fase e aí o joguinho fica mais fácil? Não. A fase 1 é difícil, mas eu vou para 2 e a 3 é água com açúcar. É assim que é joguinho de videogame? Então você acha que da caminhada cristã é assim, né? Ufa, passei na primeira fase. Agora é só bênção. Você passou da primeira, não foi? Aleluia. Aí vem. Passou na segunda? Passei. Aí vem a terceira. Pastor, acho que eu vou parar na terceira. Se você parar, você não é crente. Porque o cristão não para na caminhada. Aleluia. Ele continua avançando. Glória a Deus. Olhando para o autor e consumador da nossa fé. Então continue avançando, irmãos. É bênção. Não sei que fase você está, mas continue avançando. Então ele diz aqui, eles discutiam com Estevão, eles não estavam acostumados com a pregação do Evangelho, eles olharam a pregação do Evangelho como blasfêmia. E não podiam resistir à sabedoria e ao Espírito, mas é um problema grande quando a pessoa quer justificar uma heresia. Por quê? Quando você quer justificar uma heresia usando a Bíblia, você vai ter fortes problemas para isso. Porque você vai ter que distorcer a Bíblia. Então, facilmente você identifica um falso mestre. Ah, ele falou versículo tal. Sim, mas você já leu o contexto? Porque o versículo tal está inserido. Se você lesse, ele jamais te enganaria. Então aqui, eles não conseguiam contender com Estevão. Por quê? Porque Jesus Cristo é o centro de toda a Bíblia. Não são somente os 27 livros do Novo Testamento que falam de Jesus, não. Os 39 livros do Antigo Testamento também falam de Jesus. Eu vou dar um exemplo de um dos livros mais difíceis de se ler. Levítico. Pense no livro de Levítico. O livro de Levítico tem esse nome porque faz referência à tribo de Levi, que era aquela que ficava responsável pelos sacrifícios, de onde vinham os sacerdotes. Todos os sacerdotes necessariamente vinham da tribo de Levi, não era
Nem todo levita era sacerdote, mas todo sacerdote tinha que ser levita, tinha que vir da tribo de Levi, era a tribo separada. E aí você vai lá, olha, você vai trazer um animal e ele vai ter que ser assim, e você vai cortar desse jeito, e as tripas você vai colocar em tal lugar, e o sangue você vai fazer assim com ele. Rapaz, parece um açougue, parece que é Bíblia. Se você gosta de passarinho, então, e você for ler o livro de Levítico, olha, cuidado, viu? Porque diz que se você não tiver dinheiro para resgatar o primogênito com o cordeiro, você dá o quê? 2 pombinhas ou 2 rolinhas. E faz o que com elas? Bota para voar? Não, mata. Sacrifica para resgatar o primogênito. Jesus, inclusive, foi essa oferta do seu pai e sua mãe. Está lá em Lucas. Aí você vai vendo assim essas coisas. Mas por que tanto sangue? Por causa do sangue de Jesus que viria. O livro de Levítico é um dos livros mais cristocêntricos de toda a Bíblia. É só Jesus. Todo sangue, todo sacrifício é para dizer, tem que ser do jeito de Deus, por isso Deus tem que vir, por isso que Jesus tem que sofrer isso, por isso que o sangue tem que ser assim, tem que ser assim. Deus não aceita qualquer oferta, tem que ser do jeito que Ele falou. Aí tem lá um livro enorme, cheio de coisas, só para você entender isso. E a gente ainda nem entende. Então, toda a Bíblia aponta para Cristo. Então, quando o Estevão está falando com esses homens, ele está mostrando, no Antigo Testamento, o Novo Testamento ainda estava sendo escrito, ele está mostrando à luz do Antigo Testamento que todos aqueles livros apontavam para Cristo, e todas aquelas profecias do Antigo Testamento se cumpriram em Cristo, centenas de profecias, e essas pessoas não podiam contender com ele. O Messias tem que nascer aonde? Belém. Pois é, Jesus nasceu lá. E como é? Tem que nascer de uma virgem. Pois é, foi assim o nascimento de Jesus. Ele vai ser chamado Nazareno. Pois é, Jesus é conhecido como Jesus de Nazaré, apesar de ter nascido em Belém. Centenas de profecias. Ele vai ser colocado numa cruz. Irmãos, crucificação, quando no Antigo Testamento diz que maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, judeu não tem a crucificação como pena de morte. Pena de morte no judaísmo é apedrejamento. Então, já estava falando, olha, vocês vão estar sendo dominados por um povo que a pena de morte vai ser a crucificação. Que povo é esse? Os romanos. Como era a pena de morte, por exemplo, no caso dos babilônios? Queimado. Se lembra de como foi Sadraque, Mesaque e Abednego? Fornalha 7 vezes acesa. Se lembra? Mas os romanos, eles desenvolveram esse meio. Porque a crucificação era um meio de matar uma pessoa com muito sofrimento, de maneira que todo mundo que visse o crucificado ficasse com medo dos romanos e não fizesse nada contrário ao que eles mandavam. Ele vai morrer crucificado. Mas não está crucificado mesmo, a gente nem sabe o que é isso. Aí os romanos vêm, dominam aquela região, aí eles começam a entender o que é ser crucificado. Mas isso foi falado muito antes. Então, quando você começa a mostrar na Bíblia essas coisas, aqueles judeus ficam o quê? Ficam sem ter o que dizer. Vai dizer o quê? Está na Bíblia. Você vai dizer que acredita na Bíblia. Eu acredito, então está aqui. Só leia. É como uma pessoa que diz assim, eu não gosto muito de ler a Bíblia, eu sou de oração. Aí você pega o livro de Provérbios e mostra. Lê aí, por favor. Aí ele lê lá. Aquele que tapa os seus ouvidos para a lei de Deus, até a sua oração é abominável. E agora, me diga que você é de oração e não gosta de ler a Bíblia. Aí sua oração é o quê? Na sua opinião, você que leu esse versículo, sua oração está sendo o quê? Abominável. Mas eu oro. Mas você nem sabe o Deus que você ora. Você não conhece Ele. Então, isso produz naquele que não quer se arrepender, o quê? Raiva. A pessoa fica indignada. Uma das coisas que mais produz indignação nos outros é o quê? Estarem errados.
pessoas ficam extremamente violentas quando elas estão erradas e não querem mudar os seus conceitos ou preconceitos, apesar de saber que estão errados. Isso continua, viu? É o que a gente está vendo aí nas escolas. Você acha que o que está acontecendo nessas escolas é o quê? Conceitos errados que não querem ser abandonados. Esses dias acharam, né, na casa de um menino, foto de apologia ao nazismo. Você vai conversar com esse menino, ele nem sabe o que é o nazismo. Acha que é uma coisinha inventada por alguém que falou duas bobagens. Você sabe o que é essa filosofia? Você sabe o que ela diz? Você sabe qual é o conceito dela? Mas sabe como um cristão tem que ser uma pessoa que estuda? Eu sinto que não é por aí. Você sente? Então eu sinto que sua vida está em risco. A gente não é o povo que sente, a gente é o povo que sabe. Eu sei que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que foram chamados segundo o seu decreto. Eu sei, eu conheço aquele que eu creio. E ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. O cristão é aquele que sabe. E é aquele que sabe o que o mundo inteiro não sabe. Por isso que o mundo odeia. Jesus inclusive fala sobre isso e diz: a palavra, Pai, que o Senhor me deu, eu dei a eles. Da mesma forma que o mundo me odeia por causa da palavra, eu vou odiar eles também por causa da palavra que o Senhor me deu e eu entreguei para eles. É isso que está acontecendo com o Estevão. Por isso que se você é um crente que não gosta muito de Bíblia, fique tranquilo. O mundo não vai te odiar. Versículo 10. Eu já tenho que concluir, né, irmãos? E não podiam resistir à sabedoria e ao Espírito. E ao Espírito, o Espírito com E. O Espírito Santo mora no cristão, pelo qual ele falava. Então subornaram homens que dissessem: temos ouvido este homem proferir blasfêmias contra Moisés e contra Deus. Você tem que ser esse tipo de crente, que se alguém quiser dizer alguma coisa de errado contra você, vai ter que inventar uma calúnia, uma difamação. Então, o cristão é essa pessoa que vive uma vida irrepreensível. Ele não peca? Não, ele peca. E quando ele peca, quem é a primeira pessoa que aponta o dedo para ele? Ele mesmo. Eu pequei. Eu fiz isso, Senhor, me perdoa. Loucura. E se alguém apontar antes, ele agradece. Obrigado. Eles subornaram homens que dissessem: temos ouvido este homem proferir blasfêmias contra Moisés e contra Deus. Você acha que Estevão faria isso? Não, Estevão vai dar uma aula de Antigo Testamento para eles daqui a pouco. Sublevaram o povo. Sublevar, irmão, significa, eu vou trazer para uma linguagem baiana. Vou falar agora baianês. Fermentaram. Sabe, quando você começa a inflar as pessoas, para elas ficarem com raiva. Isso é sublevar. Rapaz, você viu? Rapaz, que louco. Você vai deixar. Não vamos deixar assim não. Não está dando direito. Não sublevar, é isso. Na nossa geração o povo ama, né, bagunça. Então, qualquer coisa já subleva alguém. Os anciãos e os escribas, investindo, o arrebataram, levando ao sinédrio. Levaram ele contra a vontade dele, mediante violência. Apresentavam testemunhas falsas que depuseram: este homem não cessa de falar contra o lugar santo e contra a lei. Se você não conhecer o judaísmo, você não vai entender a seriedade dessas acusações. Para o judeu, principalmente para o judeu dessa época, o templo simbolizava a habitação de Deus no meio do seu povo. Então, falar algo contra o templo era falar algo contra o próprio Deus. Por isso que há ira desses homens. A acusação é séria. Porque temos ouvido dizer que esse Jesus, o Nazareno, destruirá este lugar e mudará os costumes de Moisés,
que Moisés nos deu. Estevão pregou isso? De forma alguma. Jesus já tinha morrido, ressuscitado, já tinha passado 40 dias, já tinha subido, já tinha enviado testemunho. Todos os que estavam assentados no sinédrio, fitando os olhos em Estevão, viram o seu rosto como se fosse rosto de anjo. Aí quando a gente vai até aqui, a gente fala, pronto, agora Estevão se livrou, né? Eles olharam, viram Estevão assim como rosto de anjo, e disseram, não, agora Deus testificou que você é dele, pode ir, me perdoe, viu, Estevão, por ter feito essa violência contra você, agora eu vejo que tu és um servo de Deus, me perdoe, viu, Estevão? Foi assim que fizeram? Porque a gente cria essa ilusão, e aí depois a gente se frustra. A gente cria ilusão que quanto mais a gente for crente, mais o mundo vai gostar da gente. Não, irmãos, é o contrário. Quanto mais a gente for crente, mais o mundo vai nos odiar. E entenda mundo, aqueles que estão na igreja, mas são do mundo. É o que a gente chama de falsos crentes. Eles também nos odiarão. Paulo vai dizer que passou perigo entre falsos irmãos. Então aqui nós vamos ver que o fato de alguém olhar e ver Jesus em você não vai fazer com que ele te ame ou deixe de te odiar. Pelo contrário, às vezes ele vai te odiar mais ainda. E o que eu vou dizer agora pode ser que alguém me odeie. Isso é bênção. Você ser odiado porque parece com Jesus é a coisa mais abençoadora que você pode sentir no mundo. Alguém quer essa bênção? Alguém? Não, pastor, vou orar. Olha, irmãos, eu já vou concluir, mas deixa eu falar mais um pouquinho. Então ele perguntou ao sumo sacerdote: rapaz, esse povo não cansa. Eles já não tinham dito. Você vê que a palavra do mundo e lixo, o lixo vale mais. Porque o pessoal do mundo te diz uma coisa hoje, daqui a 5 minutos já não vale mais nada. Você já viu o casamento? Ô irmão, na saúde e na saúde. Não, pastor, até não, na saúde e na doença. Vá acreditando que é assim, vá. Na riqueza e na bilionarice. Nem sei se existe essa palavra. Não, pastor, na riqueza e na pobreza. Vá achando que vai ser assim, vá. Irmãos, é o mundo. Você dá um pão para uma pessoa hoje, a pessoa olha para você e diz: olha, eu gosto tanto de você, ninguém nunca me deu um pão. Vai ser a mesma pessoa que vai te dar uma facada depois e vai levar sua carteira. Não estou dizendo para você não ajudar um necessitado. O que eu estou te dizendo é: não crie falsas expectativas no homem. Você vai se decepcionar, inclusive com aquele que você vê no espelho. Esse é o que decepciona mais. Então aqui, o sumo sacerdote, eles já tinham chegado a esse entendimento. Não vão perseguir mais os crentes, vamos deixar esse povo aí fazer o que eles querem. Se for de Deus vai continuar, se não for de Deus não vai continuar. Mas na primeira oportunidade eles voltam atrás. Não foi assim com o faraó? Quantas vezes o faraó disse: não, vou deixar o povo ir, depois nada. Então ele perguntou ao sumo sacerdote: porventura é isto assim? Estevão respondeu: varões e irmãos e pais, ouvi. Eu acho bonito, né? Sabe o que a gente vê aqui, irmão? É que Estevão não tem medo. Mas Estevão tem reverência. Ele entende a importância desse momento. Você entende isso? Que todo evangelismo que você faz, seja para 2, 3 mil, 2.000 pessoas, é o poder de Deus na sua vida, fazendo com que você divida a sua fé com alguém. A gente é muito pragmático, a gente tem sido influenciado demais por conceitos humanistas.
Igreja boa é igreja grande. Pastor bom é aquele que é rico e que tem muitos títulos. Esse é o conceito do mundo. Esse é o conceito de sucesso, por exemplo, do mundo. Não, os conceitos que a Bíblia nos apresentam vão na contramão desses conceitos que o mundo nos impõe. Varões, irmãos e pais, ouvi. Eu acho bonito isso. Por quê? Porque a gente só prega para quem quer ouvir. Então, se eu começar a falar uma coisa e a pessoa chegar e dizer para mim, pastor, eu não quero te ouvir. Amém. Vou para casa. Não, pastor, mas você pode falar mais alto que a pessoa. Não, eu não. Eu vou pecar, não dê pérolas aos porcos e nem as coisas santas aos cães. Chegar num lugar e não quiserem te ouvir, sacode a poeira dos pés e vá para outro lugar. Nossa, foi assim que eu aprendi na Bíblia. Se você aprendeu diferente, aí é com você. Mas parece que hoje em dia algumas pessoas colocam no patamar de concorrência. A pessoa fala, você fala mais alto. Aí a pessoa fala mais alto, você aumenta ainda mais a sua fala. Não, a gente não está concorrendo assim. Se a pessoa não quiser ouvir, a gente não prega. E por isso que ninguém é obrigado a vir para a igreja. O Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai. Olha, o povo dizia tanto, né? Abraão, nosso pai. Você conhece Abraão? É quando tem gente que diz, eu creio em Jesus, eu e Jesus somos os melhores amigos. Que Jesus é que você crê? Me diga 3 atributos de Jesus. É fácil, pastor. Onipotência, onisciência, onipresença são atributos que Jesus tem, assim como o Pai também tem. É verdade. Você me disse esses 3 atributos, agora me explique eles. E me mostre que você acredita neles na sua vida de maneira prática. Você está dizendo que Jesus é onipotente, amém? Você anda com Ele, não é isso? Ele é o seu Salvador, não é isso? Ele é o seu Senhor, não é isso? Sim, você está com medo de quem então? Você disse que Jesus é onisciente, não é? Ele sabe de todas as coisas. Por que você não pergunta a Ele antes de tomar determinadas decisões? Só pergunta depois. E nem pergunta, né? A gente toma decisões ruins, colhe as consequências ruins e depois ainda vai pedir ajuda a Deus para endireitar as nossas escolhas ruins. Olha que loucura. Mas Ele não é onisciente. Ele não é aquele que tem toda a sabedoria, Ele é a própria sabedoria. Porque antes de tomar essa atitude você não foi até Ele? Ele é onipresente. Se Ele é onipresente, por que você está subindo no monte para orar? Ele não está em todos os lugares? Se Ele é onipresente, por que você só é crente na igreja? Quando sai você não é? Como eu disse, aquela pessoa que falou é fácil ser crente na igreja, essa pessoa não sabe nada de Bíblia. É fácil ser crente no mundo, porque o mundo não tem como medir o seu cristianismo. O mundo não crê em Deus, nem conhece a sua palavra. Difícil é você ser crente num ambiente onde você vai ser cobrado a ser como Deus, santo. Eu percebo 3 atributos de Jesus já demonstram que a maioria daqueles que falam Jesus é o meu Senhor não fazem a mínima ideia. Jesus é o seu Senhor, então por que você ainda está tomando essa e essa decisão? Ele não é o seu Senhor? Você sabe que Senhor, do ponto de vista romano, significa dominus? É aquele que tem o domínio. Jesus tem o domínio total sobre as nossas vidas. Então não devemos fazer nenhuma escolha à parte dele, sem levar o que ele falou em consideração, em primazia. Jesus é o meu Senhor. Mentira. Mas você não tem direito de dizer que é mentira na minha vida. Tem, por causa disso, disso e disso. É assim que o crente faz. Julgai, pois, os de dentro, porque os de fora, daí um exemplo. Na igreja de Coríntios tinha um homem que dizia que conhecia Jesus e que Jesus era o Senhor dele. Senão ele não estava na igreja de Coríntios. Mas ele mantinha relacionamento com a mulher
do seu pai. Coisa que nem os ímpios se atreviam a fazer. Ele achava que era crente. Estava lá. Aleluia! Glória a Deus! Jesus é o Senhor! Paulo disse, na sua vida ele não é o Senhor não. O seu Senhor é outro. E você vai ficar com ele agora. Seja entregue a Satanás para que o seu corpo sofra e a sua alma seja salva naquele dia. Isso é uma possibilidade, não é uma certeza não. Então quando a gente fala, irmãos, que Jesus é o Senhor, às vezes é muito parecido com o judeu que está dizendo, Abraão é o meu pai. Mas como Abraão é o seu pai? Você não entende nada de Abraão. Você sabe que Abraão saiu do meio da casa dele, da parentela dele, porque era todo mundo idólatra, e Deus fez com que ele caminhasse em uma terra seca. Você sabe que Abraão viveu a vida dele toda andando por aquela terra sem possuir um único palmo dela. Mas Abraão era rico. Rico, ele não tinha nem onde morrer. Teve que comprar caverna para enterrar a sua mulher, e depois ele mesmo foi enterrado na mesma caverna. Abraão, você sabe que Abraão teve que mandar o filho dele, Ismael, embora? Porque não poderia crescer junto com Isaac. Você sabe disso? Você sabe que Abraão teve que levar Isaac para sacrificar, para demonstrar que Deus estava em primeiro lugar na vida dele? Você sabe disso de Abraão? Como é que você está dizendo que Abraão é seu pai? Se você não vive se você não imita as obras de Abraão. Foi isso que Jesus fala, inclusive, no Evangelho de João, capítulo 8. É o que ele está dizendo aqui. Abraão, é o que os evangelhos falam hoje. Jesus. Sim, mas você está falando de Jesus. Eu sei que Jesus salva, mas a pergunta é, ele te salvou? Quais são as evidências que Jesus te salvou? Todo ramo que estando em mim não der fruto, será cortado e lançado fora. Não ache que fazer parte de uma igreja, e ainda que seja, porque é difícil, mas ainda que seja uma igreja bíblica, não ache que porque você faz parte de uma igreja bíblica, que você é salvo automaticamente. Não funciona assim não. Cadê os frutos? Eu me arrependi, pastor. Eu estou arrependido, arrependida do que eu fiz. Cadê os frutos dignos de arrependimento? Cadê? Então a gente vive numa época, e eu vou até fechar aqui por causa do horário. A gente vive numa época onde as pessoas falam muito e fazem pouco. As pessoas são capazes de passar horas discutindo banalidades nas mídias sociais, para tentar demonstrar algum tipo de conhecimento teológico que nem tem. Porque quem discute na mídia social é porque não tem conhecimento nenhum. Porque quem tem conhecimento de Deus não discute, prega para aqueles que querem ouvir. É o que Estevão está fazendo aqui. Ouçam o que eu tenho a dizer a vocês. Pronto. As pessoas são capazes de passar horas discutindo, debatendo coisas que não são o centro do Evangelho. Mas essas mesmas pessoas não são capazes de levar a sua cruz nem por 5 metros. Elas não são capazes de renunciar nem 50%, que dirá tudo. Elas não sabem nem que direção Jesus está indo. Como assim seguirão a Ele? Você não sabe o que Jesus faria no seu lugar? Pastor, tem uma pessoa que está me perseguindo muito e eu não sei o que fazer. Como assim você não sabe? Você é crente? Sou. Você não sabe? Você não sabe? Não sei, eu tenho orado, mas Deus não me responde. Você está me dizendo que tem uma pessoa que está te perseguindo muito e você tem orado e Deus não te responde. É isso. É, pastor. Você já leu a Bíblia? Várias vezes. Sou crente. Leio a Bíblia todos os dias. Vem cá. Jesus disse o quê? Quando uma pessoa te faz o mal, perdoa. É sim, é. Quer dizer que a pessoa que está me perseguindo, eu tenho que perdoar. É assim, perdoa. E é bom.
Você acha que Jesus te perdoou? Tenho certeza, aleluia! Sim. E você perdoou outro? Não, está repreendido. Vou cobrar até um centavo. Então você nunca leu a parábola do credor incompassivo. Mas pastor, a pessoa só vive falando mal de mim. O que eu devo fazer? Orar por ela. Não acredito. É sério isso? Aí eu te pergunto, é sério que você lê a Bíblia? Orai pelos que vos... Não está escrito? Então a gente vive nessa geração que vive fazendo prova de Deus. Oh Deus, o que devo fazer? Está tudo aqui escrito. Você acha que Deus vai responder para você o que está escrito? Olha, irmãos, eu já contei isso para alguns, mas eu mesmo já estava me esquecendo disso. Glória a Deus por me lembrar hoje. Eu assisti um documentário uma vez que falava da história da Bíblia. Muito bom esse documentário, nem sei se está no YouTube ainda. Você sabia que a sua Bíblia em português, para que ela tivesse em português, dezenas de milhares de pessoas tiveram que morrer? Porque quem detinha o poder exclusivo da palavra era a Igreja Católica Apostólica Romana. Você sabia disso, né? Que a Bíblia só era lida em latim, que era uma língua morta, que só os sacerdotes católicos aprendiam. Então, quando alguém ousava traduzir a Bíblia para a linguagem corrente, era morto. Muitos homens que tentaram e conseguiram traduzir a Bíblia para que você tivesse ela assim como você tem hoje, morreram. Alguns dias eu fiquei olhando para a Bíblia, cada versículo que eu li eu chorava. Porque custou muito para determinadas pessoas, para que a gente tivesse a Bíblia em português. E a gente nem estuda, irmão. E a gente nem leva em consideração. E a gente ainda quer brigar com a Bíblia. Quando versículos claros mostram que a gente está errado, a gente ainda fica procurando subterfúgios para dizer, não é bem assim, é assado. Quando teve gente que deu a sua própria vida por amor a Cristo, pelo seu Evangelho, e foi separado para essa obra de traduzir a Bíblia. E ainda existe pessoas hoje traduzindo a Bíblia para vários dialetos. E a gente aqui fica discutindo. Não, eu acho que esse versículo enuncia tudo. Tome a sua cruz e me siga. Ele está num contexto figurado, não é bem desse jeito. E é de qual? Essa passagem de Estevão é o que? É só para Estevão? É só Estevão que vai ser coroado? Então você sabe que você não vai para o céu. Porque todo mundo que entrar no céu recebe uma coroa. Se tiver sem coroa, no céu você não entra. E agora? Ah, pastor, mas a salvação não é pelas obras. Claro que não. Mas a evidência da salvação é pelas obras. Como é que você sabe que você é salvo? Pelas boas obras que de antemão foram separadas para que você as praticasse. Pela vida que você sabe que de antemão você tem que viver, para que de fato Cristo seja visto em você, como foi visto em Estevão. Olharam para Estevão e viram o seu rosto brilhando como de um anjo. Que o Senhor faça isso conosco também, em viver cristão genuíno. Vamos orar. Ó Deus, nos ajuda. Nos ajuda, Senhor, a nos arrependermos do nosso arrependimento. Falo por mim, Senhor, que muitas vezes tem se revelado tão superficial. Que haja uma real transformação nas nossas vidas, Senhor. Que haja uma compreensão profunda de todos nós que o Senhor é bom. E que tudo que o Senhor tem para nós é bom, é perfeito e é agradável, por mais aparentemente doloroso que seja. A Tua palavra nos ensina o privilégio de sofrermos pelo Teu nome.
Ó Senhor Jesus, tem misericórdia de nós e não nos deixa acovardar diante das constantes ameaças do mundo, sejam elas faladas ou muitas vezes lançadas na nossa mente por dardos inflamados do maligno. Mas que possamos estar firmes, Senhor, resistindo fielmente da maneira como o Senhor nos colocou no Teu exército. Ajuda-nos, Senhor, a enxergar o que muitas vezes não queremos ver. Ajuda-nos, Senhor, a renunciar o que temos segurado com toda a força para a nossa vergonha e dor. Principalmente, Senhor Jesus, nos ajuda a Te amar, pois é assim que nos encontraremos com a verdadeira alegria. Quando estivermos em correto relacionamento de amor contigo. Ó Senhor Jesus, ajuda-nos nessa compreensão de que o Senhor é totalmente desejável. Que possamos ansiar dia e noite estar ao Teu lado, andando contigo aqui na terra, sabendo que estamos indo para estar contigo no céu para sempre. Que essa seja a nossa história, Senhor. Que essa seja a narrativa da nossa vida. Testemunhas que andaram com Cristo na terra e viveram para sempre com Ele no céu. Sejamos nós, Senhor. Para a glória do Teu santo nome, oramos. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Saúdem-se mutuamente com o cumprimento santo. E diga para você, irmãos, Jesus é muito mais que tudo. Todos os seus problemas acabaram.